Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu irei abordar o conteúdo de indução magnética. E para essa aula defini os seguintes objetivos: conceito e formulação sobre indução magnética, regra da mão direita e aplicação para determinar o sentido do campo magnético, e por fim, exemplos de cálculo de campo magnético em fio retilíneo percorrido por corrente elétrica. Legal, então do conceito de indução magnética. Para a gente entender melhor esse conceito de vetor indução magnética representado pela letra B maiúsculo, a gente deve analisar a lei de Biot-Savart. Essa lei foi proposta pelos físicos franceses Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, depois de analisarem os resultados dos experimentos de Ørsted. Essa lei, representada pela figura ao lado, estabelece que em um condutor energizado, o vetor indução magnética B possui direção perpendicular ao plano em que se encontra. A intensidade do vetor B é diretamente proporcional à corrente elétrica I. Então, há uma proporcionalidade entre esse vetor e a corrente I. E também ao comprimento do condutor, que é L seno do ângulo θ, e a constante de proporcionalidade magnética no vácuo, que é o μ0, além de ser inversamente proporcional ao quadrado da distância r. Tem uma formulinha que tem aí várias variáveis. Muito bem, então, falando da definição matemática, nós temos que a expressão para determinar a intensidade do vetor indução magnética é a seguinte, matematicamente falando, B igual μ0 vezes I vezes L, seno do ângulo θ, dividido por 4πr ao quadrado. O T, entre colchetes, significa a unidade de medida, a grandeza física que representa campo magnético, que no caso é Tesla. O μ0, ele tem um valor que é dado por 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Isso daqui é uma constante, a constante da permeabilidade magnética no vácuo. Assim como eu digo aqui, o μ0 ele é a permeabilidade magnética. O L ele é referente ao comprimento ali do condutor. E o R é referente ao raio entre o condutor e um ponto onde se deseja determinar o vetor indução magnética. Legal, falando agora do sentido do campo magnético, como é mostrado na figura ao lado, na verdade na figura abaixo, quando o condutor é percorrido por uma corrente elétrica, surgem ao redor dele campos magnéticos perpendiculares ao plano do condutor, representados por circunferências concêntricas. Então aqui a corrente vem percorrendo esse condutor e ao redor do condutor surge campo magnético com circunferências concêntricas. Tem um ponto de referência no centro e várias circunferências ao redor. O sentido do campo magnético depende do sentido da corrente elétrica. Existe um procedimento simples para determinar o sentido do vetor indução magnética, conhecido como regra da mão direita. Então, basicamente, na regra da mão direita, o polegar é o I e os outros dedos, que irão girar na mão, são considerados parte do campo magnético. Então, é como se você fizesse um joia com a mão direita, você vai ter o I indo de baixo para cima
e os dedos entrando na mão, digamos assim, né? No sentido de rotação anti-horário. Tá? Então, é o que foi feito aqui, ó. Se a corrente sobe, as linhas concêntricas de campo magnético, elas estão no sentido anti-horário. Se a corrente desce, eu pego aquele joinha e faço para baixo, como se fosse um negativo, né? E daí o polegar vai ficar para baixo, a corrente descendo, e os outros dedos indicarão a linha de campo no sentido horário. Se eu tivesse aqui uma bússola, né, a gente conseguiria mexer essa bússola com a variação dessa corrente. A corrente elétrica para cima geraria um polo norte aqui, para esse lado, né? E a corrente para baixo geraria um polo norte para esse outro lado. Então, a relação em termos de sentido aí, de campo magnético e corrente pode ser dada pela regra da mão direita. Bacana. Falando agora do campo magnético em um condutor retilíneo, a gente vê que é possível visualizar as linhas de indução ao redor de um fio condutor, espalhando limalhas de ferro sobre uma folha de papel perpendicular ao fio, conforme representado abaixo. Tá? Então, nós temos essa possibilidade. Temos aqui um fio. Tá? Então, se colocarmos aqui limalhas, né, sobre limalhas aí de ferro sobre uma folha de papel, vai aparecer o sentido do campo magnético em relação à corrente elétrica. Tá? Então, se a corrente está indo para cima, vai aparecer aqui as linhas indo nesse sentido, sentido anti-horário aí de rotação. Beleza? Legal. E como que fica a intensidade, né, do campo magnético para esse caso? Fica da seguinte forma. Campo magnético igual μ0 vezes I dividido por 2πr. Tá? O R é a distância, né, do fio, do condutor até onde eu quero determinar o campo. Lembrando que quanto maior a distância, maior esse raio, menor será o campo magnético. Até matematicamente a gente consegue ver isso. E quanto maior a corrente, maior será esse campo magnético. Sendo que R é dado em metros, tá? Entre o fio e o ponto onde se deseja calcular o campo. Então, se eu tiver uma distância muito pequena, dada em centímetros, nós temos que converter para metro, né? Supondo 10 centímetros de distância aqui de raio, para onde está a corrente até onde eu quero calcular o campo. Tenho que converter para 0,1 metros para que, substituindo na fórmula, eu consiga realizar este cálculo e obtenha um campo magnético dado em Tesla. Beleza? Tranquilo até, né? Então, para o primeiro exemplo de cálculo, eu trago o seguinte caso. Supondo que uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes esteja percorrendo um fio condutor retilíneo, peço para que se calcule a intensidade do vetor de indução magnética em um ponto localizado a 2 centímetros desse fio. Tá? Então, a formulinha é essa daqui. 2 centímetros devo converter para metro, portanto eu tenho 0,02 metros, basta aí dividir por 100, né? 2 dividido por 100, chegamos em 0,02 metros. Daí fica tranquilo, basta substituir aqui o valor da permeabilidade magnética no vácuo, que é 4π10 a menos 7, o valor da corrente, que é 5 amperes, e o raio, que já foi convertido em metros, coloco aqui 0,02. Fazendo a conta, chegamos que o campo magnético para essa situação é de 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Beleza? Muito bem. Então, esse é o campo magnético gerado por uma corrente de 5 amperes.
Agora, segundo caso aí, segundo exemplo. Considere um campo magnético de 80 microtesla, que é gerado por uma corrente elétrica em um fio condutor retilíneo. Sabendo que o campo magnético calculado foi calculado com base no raio de 5 centímetros, 5 centímetros de distância ali, né, do fio, pede-se para calcular a intensidade da corrente elétrica. Então agora foi dado o campo magnético e devo calcular a corrente. Como eu faço? Essa é a fórmula, né? Só que eu tenho o valor de B, não tenho o valor de I. Então eu tenho que pegar essa fórmula e isolar o I na fórmula. Fazendo esse procedimento, chegamos que I é a mesma coisa que 2πr vezes B dividido por μ0. O resultado disso vai ser dado em amperes. Legal. O raio é 5 centímetros, só que eu posso converter. 5 centímetros para metro equivale a 0,05. Substituindo aqui na formulinha, né, da corrente, temos que o campo magnético é 80 micro. Micro equivale a 10 a menos 6. Então eu devo fazer 80 vezes 10 a menos 6, vezes o raio, aqui que é 0,05. 2π é a constante. E embaixo, 4π, 10 a menos 7 é o valor do μ0, da permeabilidade magnética no vácuo. Então, para essa situação, eu tenho uma corrente de 20 amperes. Legal? Então, o que acontece? No caso anterior lá, tínhamos um campo magnético de 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Se eu fosse converter, eu poderia converter para micro, né? Daria 50 microtesla para uma corrente de 5 amperes. Legal. Então, 50 microtesla para 5 amperes. Se aqui aumentou 4 vezes a corrente, o campo magnético vai aumentar 4 vezes? Não. Nem dobrou o campo magnético. Por que não? Porque temos uma distância diferente. Tá? A distância no exemplo anterior era 2 centímetros. Né? Nesse exemplo, já é mais que o dobro. É 2,5 vezes maior a distância. Então, a gente tem que ter essa ciência, né? O campo magnético é proporcional à corrente, mas ele também é inversamente proporcional à distância que eu quero calcular. Então, eu sempre estou mexendo com duas variáveis para encontrar a terceira. Beleza, turma? Para a aula de hoje é isso. Eu agradeço a participação de todos, né? Espero que tenha ficado claro os conceitos. Em caso de dúvidas, reafirmo aí para deixar lá no Teams as perguntas, todas as dúvidas, que na reunião que eu faço sempre ao final das aulas, né, na última aula, eu converso com vocês e aparo aí as arestas, né, em relação ao conteúdo ensinado na aula de hoje. Ok? Grato pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima.